Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Cadê o diaconato de Hortolândia? Tá aí? Paz seja convosco, amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Obrigado, meus queridos. Glória a Deus, é uma alegria muito grande estarmos aqui. A igreja está linda, cheia de homens e mulheres de Deus, servos do Senhor, amém? Quero agradecer a todos desta igreja, os pastores, pastora Regina, pastor, Deus abençoe. É uma alegria muito grande estarmos aqui. Nos sentimos muito honrados com o convite, eu, meu esposo, que daqui a pouquinho também vai ter um tempo aqui precioso da parte de Deus. E que alegria, você está preparado para aquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio? Amém? Então pega a poderosa palavra de Deus e abra comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Aleluia, isso, vai glorificando ao Senhor. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 30. Glória, esses glórias aí vocês já acharam, né? É isso? Então tá bom. É diácono, né? É diaconisa, é o povo bom de Bíblia, não é verdade? Então abra aí comigo em Obadias. E agora? Cadeira, fica aí no Samuel mesmo, né, gente? 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1, nós vamos ler 1 e 2, que diz assim, olha só. 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido o Neguebe e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais e foram embora. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós temos a certeza de que o Senhor está aqui nesta noite, Pai. Essa data foi marcada pelo Senhor como a noite que vai haver aqui mudanças, transformação. O Senhor fará grandes coisas no nosso meio, nós temos certeza disso, Pai. Mas eu peço agora, meu Deus, que se ainda há alguma resistência, meu Pai, se ainda há, meu Pai, algum impedimento, Pai, do mal, para roubar essa palavra do nosso coração, nós colocamos por terra agora, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar, para tratar aqui no nosso meio, e que o nosso coração, meu Deus, possa estar como um solo fértil, meu Deus, que a nossa mente, os nossos ouvidos possam estar abertos, meu Deus, nosso coração receptível para a Tua palavra, que é viva, poderosa, eficaz, e que gere transformação nas nossas vidas, para que nós possamos sair daqui, Pai, como diáconos, curados, para crescer e continuar servindo no Teu reino, em o nome de Jesus, amém, amém, queridos. Olha aqui para mim. Nós acabamos de ler no texto o que tinha acontecido. Os amalequitas haviam invadido a cidade de Ziclag, onde Davi e os seus homens, com suas famílias, moravam. E eles haviam deixado a cidade em ruínas. E se não bastasse, levaram as mulheres e as crianças como prisioneiros. Acontece que é o seguinte, Davi, gente, o Davi, o homem segundo o coração de Deus, Davi, aquele, né, que a gente admira tanto, esse Davi também teve o seu momento que ele não estava muito bem não. Você é assim? Sim ou não? Tem dia, né, que você vem na igreja, um guerreiro, corajoso, forte, poderoso, o diabo não passa na sua frente não, que você vai queimando ele, não é? Mas tem dia que nós também é esquisito, não é, gente? Davi estava vivendo esse período, pastora. Davi estava um tanto esquisito. Por quê? Olha só. Ele estava vivendo um momento de perseguição. Saul estava destilando ódio contra Davi, nutrindo o desejo de matá-lo, prometendo a qualquer instante que encontrasse Davi que ia acabar com a vida dele. Se não bastasse isso, Davi então estava como fugitivo, frequentando cavernas, se escondendo em montanhas. É naquele período que começa a se juntar a Davi aquele povo pior que ele, sabe? Os desocupados, os aflitos, os vida louca, se fosse lá em Piracicaba, sabe? Aquele povo começou a se juntar a Davi.
E não vieram sozinhos não, trouxeram as famílias. Então Davi estava como fugitivo, com ameaça de morte, se escondendo em cavernas, vivendo no deserto e agora liderando um bando de gente problemática. Não estava fácil para Davi. E aí, com tanto problema e pressionado pelo cansaço dessa pressão mesmo, com tanto problema que Davi estava enfrentando, Davi faz uma coisa, pela primeira vez. 1 Samuel capítulo 27, você não precisa abrir, mas eu vou ler para você. Aliás, a minha querida colocou na mídia, né? Então pode colocar para mim, 1 Samuel 27. Olha o que Davi fez, gente. Ele estava vivendo essa situação, esse cenário que eu acabei de descrever para vocês. Davi, porém, pensou: um dia Saul me apanhará. O melhor que tenho a fazer é fugir para a terra dos filisteus. Filisteus, é isso mesmo. Então Saul deixará de me perseguir em todo o território de Israel, e por fim estarei seguro. Assim Davi levou os 600 homens e foi até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Você lembra de Gate? Quem era de Gate? Quem era de Gate? Golias, o maior inimigo de Israel e de Davi. Golias, ele era de Gate. E é isso mesmo que nós acabamos de ler. Davi, gente, depois de ter derrotado Golias, depois de ter se levantado contra os filisteus, aquele que falou assim: quem é esse incircunciso para vir contra o exército do Senhor? Você vem contra mim com espadas, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor. Esse mesmo Davi que venceu Golias, que as mulheres cantaram, Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Agora esse mesmo Davi foi morar onde? Na terra dos filisteus. Ele foi, praticamente resumindo, viver no território do inimigo. E por que Davi tomou essa decisão? Porque Davi, das outras vezes que esteve diante de problemas, nós sempre vemos registrado na palavra de Deus, ele consultava o Senhor. Mas agora nós lemos no capítulo 27, por que é que Davi tomou essa decisão, achando que o melhor que ele tinha a fazer para se livrar de Saul era viver no território do inimigo? Por que ele tomou essa decisão? Porque a resposta está no que nós acabamos de ler. Agora Davi não consulta ao Senhor. Davi consultou a ele mesmo. Quando ele pensou assim: um dia Saul vai me pegar, hein? O melhor que eu tenho que fazer é fugir para a terra dos filisteus. Em vez de consultar o Senhor, em vez de buscar uma direção do Senhor, Davi não faz isso. Davi agora, nesse momento, se esquece do óleo que foi derramado sobre a sua cabeça. Davi se esquece que ele havia sido ungido e separado pelo Senhor. Davi se esquece da promessa que ele seria rei de Israel. E aí ele fala assim: quer saber? Eu acho que eu tenho que fugir. E vai viver no território do inimigo. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, que nós estamos vivendo cheio de problemas, é tanta pressão, é tanta cobrança, é tanta decisão que a gente tem que tomar, é tanta escolha que a gente tem que fazer. E muitas vezes, em meio a tantos problemas, nós começamos a nos esquecer da nossa promessa. Começamos a nos esquecer que você foi chamado, que você foi escolhido, que Deus tem bons planos para a sua vida. E aí, em vez de continuarmos buscando ao Senhor no meio da nossa dor, muitas vezes nós resolvemos calar a voz de Deus e começamos a escutar a voz de nós mesmos, do nosso coração. A palavra de Deus diz em Provérbios 14: há caminhos para o homem que parecem direito, mas que no final são caminhos de morte. Nós nos esquecemos muitas vezes. E aí Davi está lá então agora, porque em vez de consultar o Senhor, ele consulta ele mesmo e vai viver no território do inimigo. Aí o que acontece? Um dia os filisteus decidem atacar Saul e o exército de Israel. E aí sabe o que Davi faz? Estou falando que Davi estava esquisito. Davi fala assim: vamos junto, estou com vocês, filisteu. Vamos lutar contra Saul e contra Israel. Só que o que aconteceu?
A Bíblia diz que os filisteus rejeitam Davi no meio da batalha. Eles falam assim: quem que está aqui com nós? Davi? Esse Davi que matou Golias, o nosso herói. Nós não queremos ele lutando conosco, nem pensar. E se no meio da batalha ele decide virar a cabeça e se voltar contra nós? Olha, rei, é o seguinte: manda esse Davi e esses homens embora. E a Bíblia diz que Davi e os seus homens são rejeitados pelos filisteus. Gente, posso dizer uma coisa para você? Muitas vezes a gente quer ser aceitos em certos grupos, em certos lugares. E às vezes você fala assim: eu não entendo porque que essas pessoas não querem ter amizade comigo. Eu não entendo, eu sou tão legal, não é? Mas entenda uma coisa: às vezes estão te rejeitando porque o Senhor não te quer lá. Às vezes o que você está achando que é rejeição, na verdade é livramento do Senhor para a sua vida. Você fica aí triste, desanimado, desenchavindo, achando que você tem todo... mas por que não gostam de mim? Eu sou... Não. É apenas o Senhor que te chamou e te escolheu. Tem lugares que o Senhor não quer que você esteja. Tem mesas que o Senhor não quer que você se assente. Tem rodas que o Senhor não quer te ver lá. E muitas vezes o que você está achando que é rejeição é livramento do Senhor. Aleluia! Fica triste não. Imagine se Davi fosse aceito. Nós não sabemos o que ia acontecer. Nós não sabemos se de fato Davi ia lutar contra o exército de Deus. Aí Davi ia arrumar mais problema para a cabeça dele, sim ou não? Então era Deus livrando Davi. E aí, quando eles são rejeitados, excluídos da batalha, eles voltam então para Ziclag. É aqui que nós chegamos no capítulo 30. Davi e seus homens voltam para Ziclag, depois de serem rejeitados. Quando eles chegam lá, o que aconteceu com Ziclag, gente? Está destruída, queimada em ruínas. Levaram as famílias embora. E aí, quando Davi e os seus homens chegam e se deparam com o estrago que o inimigo havia feito, nós vemos nos versículos a seguir algumas reações. Primeira reação: alguns homens começam a se lamentar e chorar. Aqueles que de fato amavam as mulheres, sabe, gente? Eles falam assim: nossa, levaram minha nega embora. Gente do céu, nunca mais vou ser feliz. Alguns soltaram rojão, a Bíblia não descreve, mas acho que alguns soltaram rojão, alguns ficaram felizes, né? Mas a Bíblia diz que alguns começaram a lamentar e chorar, até não aguentar mais. Irmão, se fosse você chegasse na sua casa hoje, e a sua mulher não estivesse mais lá, o que você ia fazer? Aí, gente, eu achei que vocês iam responder, mas... Nossa... Vou nem perguntar pro meu marido, pastor. Melhor eu seguir aqui, porque, né? Não gostei. Pastor, não, o pastor tem cara de quem ia lamentar e chorar. Essa mulher de Deus maravilhosa aqui, pastora Regina. Ele morre, né? Ele morre. Ai, Jesus amado. Não, gente. Então vamos lá. Alguns, reação número 1, lamentam e choram até não aguentar mais. Reação número 2, eles começam a ficar amargurados buscando um culpado. Reação número 3, eles ficam com vontade de matar o seu líder, Davi. Eu quero perguntar para você, essas reações aqui são um pouco familiar para você? Quando você olha para a sua Ziclag, e a sua Ziclag agora, pode ser a sua casa, a sua família, ou aquela área da sua vida que o diabo tem tentado fazer um estrago. Quando você olha para a sua Ziclag, qual tem sido a sua reação? Você é alguém que fica lamentando e chorando e perguntando: por que Deus? Por que Deus? Ou você está um pouquinho mais fundo, você já está assim, aquela pessoa amargurada, meio azeda, buscando um culpado. Na verdade, você não está nem buscando um culpado, você já encontrou, e com certeza não é você, a culpa não é sua, né? Tem gente que olha para a Ziclag e fala assim: a minha casa está assim por causa desse homem que eu casei, a minha casa está assim por causa dessa mulher que eu casei, a minha casa está assim por causa do meu pai, por causa da minha mãe. Sempre tem alguém que tem a culpa, menos a gente, não é? Ou você já está ainda mais profundo aí, você está olhando para a sua Ziclag e está com vontade de matar alguém. As risadinhas já mostram um pouquinho a porcentagem do negócio.
Mas eu quero te dar a quarta opção. A quarta opção, que está registrada no versículo 6 do capítulo 30. Se você fechou a Bíblia, não precisa abrir. Mas a Bíblia diz assim, ó. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Tem uma versão que diz assim: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Eu não sei como está a sua Ziclag, mas eu quero dizer para você nessa noite: chega de se lamentar e chorar. Não fique buscando culpados, não fique com raiva de ninguém. Se levante a partir de hoje e se posicione como um Davi, como alguém que se fortalece no Senhor. Alguém que busca forças em Deus. Ele é a nossa força. Ele é quem nos fortalece. Esse Davi que por um momento havia se esquecido de consultar ao Senhor. Esse Davi que por um momento havia se esquecido da promessa. Esse Davi, quando está diante da consequência da escolha errada que ele fez, ele não fica se lamentando, chorando, mas ele se lembra do Senhor. Davi está de volta. Muitas vezes na nossa vida, por negligência, por escolhas erradas, nós temos que lidar com consequências dessas nossas escolhas. Aqui Davi está lidando com a consequência de não consultar o Senhor e viver no território do inimigo. Mas ele não fica desanimado, triste, desamparado. Ele lembra do Senhor. Ele se lembra da promessa. Ei, talvez você entrou aqui nessa noite e você olha para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério, e você fala: ah, Senhor, ah, meu Deus, lá no passado era tão bom, era isso, aquilo. Ou você fica se culpando de coisas e escolhas que você fez. Mas eu te convido nessa noite: fortaleça-se no Senhor, o seu Deus. Ele está pronto para te receber de volta. Ele está pronto para te perdoar. E Ele está pronto para te dar uma nova direção. Quando Davi se fortalece no Senhor, a Bíblia diz que ele consulta ao Senhor: Deus, devo perseguir os amalequitas? E o Senhor fala: vai e eu vou com vocês. Porque quando você chama o Senhor para a briga, Ele entra na batalha com você. E tem uma coisa melhor ainda: Ele nunca perde uma batalha. E aí, meus queridos, Davi, com seus 600 homens, partem atrás dos inimigos para recuperar tudo aquilo que eles haviam levado. Só que a Bíblia diz que no meio do caminho, eles chegam a um lugar chamado Ribeiro de Besor. E ali acontece algo. Davi parte com seus homens, encontram no meio do caminho lá um egípcio que os ajuda. Eles encontram os amalequitas e eles conseguem, com a força de Deus, recuperar tudo. Eu profetizo em nome de Jesus que depois desse congresso você vai sair daqui fortalecido, posicionado, e o Senhor vai te dar forças e capacidade. Ele vai com você e você vai trazer de volta tudo aquilo que o diabo levou embora da sua casa, da sua família, do seu ministério. É noite de você recuperar a sua saúde. É noite de você recuperar a unção do Senhor que foi derramada sobre a sua vida. É noite de você recuperar o seu ânimo, o seu vigor. É noite de você recuperar a alegria de servir na casa de Deus. É noite de você recuperar o seu casamento, a sua família, o tempo de mesa, a comunhão, em nome de Jesus. Aleluia, Ele vai com você. Glória a Deus, aleluia. E aí então, os versículos nos diz que Davi volta. Eu não vou ler por conta do tempo. Davi volta, depois de recuperar tudo da mão dos amalequitas. Davi volta. Quando a Bíblia diz assim: e Davi voltam com seus 400 homens. Mas era quantos? Quantos? E ele voltou com quantos?
Eita, o que aconteceu? Está faltando? 2? Ele foi com? Voltou com? O que aconteceu? Faltou? Onde estão os 200? Pergunta para quem está do seu lado. Onde estão os 200? Mas dá para você fazer cara de quem está preocupado com os 200, por favor? O que vocês estão dizendo, não, os 200? Vocês estão com cara assim, fale logo onde estão esses 200 para acabar essa mensagem chata. Onde estão os 200? Pergunta, onde estão os 200? Pergunta para quem está do seu lado, você é um deles? Onde estão os 200? Sumiu 200. Os 200, eu te respondo. Capítulo 30, versículo 9, diz assim: Davi e os 600 homens partiram e chegaram a Ribeiro de Besor, onde ficaram alguns deles. 200 dos homens estavam o quê? Exaustos demais para atravessar o ribeiro. E Davi continuou a perseguição com 400 homens. Eu te respondo. Sabe onde estavam os 200? Os 200 ficaram no meio do caminho. Porque estavam exaustos demais para continuar a jornada. Agora eu pergunto para você. Eles estavam indo atrás para recuperar a própria família. Você está lembrado que os amalequitas levaram as mulheres e os filhos? Que nível de cansaço uma pessoa precisa estar para ela não conseguir reunir forças e ir atrás da própria família? Qual a diferença dos 400 que seguiram com Davi na missão dos 200 que ficaram no meio do caminho? A diferença está em uma palavra: exaustão. E talvez seja exatamente esse sentimento que tem tomado conta de você. Talvez você está querendo parar no meio do caminho porque você está cansado demais. Esses 200 não eram vadios, não. Esses 200 não eram qualquer uns, não. Eles eram guerreiros, eles eram valentes de Davi. Eram homens que estavam com Davi nas lutas. Mas aqui, eles estavam tão cansados que não conseguiram continuar a jornada. A igreja tem as suas pessoas estacionadas no Ribeiro de Besor. São pessoas boas, pessoas de Deus, mas que por algum motivo, elas estão cansadas demais. Davi concorda que aqueles homens fiquem. E por quê? Porque eles ficaram para descansar, não para desistir. Se você está cansado, o Senhor está dizendo algo para você nessa noite. Descanse, mas não desista. Descanse, mas não abandone a batalha. Descanse, mas não entregue a sua farda. Descanse, mas mantenha firme a sua fé. A palavra de Deus nos diz em Hebreus que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que pela fé são salvos. Você está cansado? Aprenda a descansar, mas não a desistir. O Senhor faz o convite: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele é a sua força quando você não tem força. Ele te revigora quando você está cansado. Aliás, a tua palavra prometeu dar força ao cansado e vigor ao que está fraco. Tem gente que para trabalhar na igreja, na obra, é um trator. Mas quando olha para dentro de casa, você fala: ai, quer saber, cansei. Aquele homem não tem jeito não. Esse casamento não tem jeito não. Esse filho não tem jeito não. A minha família não tem jeito não. Mas eu quero dizer para você nessa noite: Davi disse assim para os homens: ficam. Eu vou com eles e trago de volta o que é seu também. Jesus é o seu Davi. Jesus é o seu Davi. Tudo que você precisa é continuar aqui. A igreja é o Ribeiro de Besor, o lugar onde você encontra descanso para recuperar o seu ânimo, as suas forças e o seu vigor. E enquanto você fica aqui, o Senhor vai lá e Ele entra em lugares que você não pode entrar. Enquanto você está aqui neste congresso, na igreja de
de Hortolândia, Ribeiro de Besor, de diáconos e diaconisas, o anjo do Senhor está entrando em lugares agora e está salvando a sua família. Porque é isso que o nosso Deus pode fazer. Aplauda Ele bem forte. Talvez você seja um dos 200, cansado demais. Então fica firme na presença do Senhor. Fala: Jesus, só um pouquinho. Estou descansando um pouquinho, mas eu sei que o Senhor está lutando por mim. Mas, irmão, não fica muito tempo nesse ribeiro, não. Levanta e vai. Eu espero que você seja como os 400, que não param, não. Fala: vamos embora. Você está sem força? Eu vou lá por você. Você conhece um diácono, uma diaconisa que anda desanimado? Você conhece um diácono? Eu estou falando, gente, de gente que lutou bastante e cansou. Porque tem gente que nem luta e vive cansado. Esse nós não conta. Esse aí nós oramos para Jesus tratar. Né? Quando eu falo de exaustão, é gente que lutou, guerreou, orou, jejuou, buscou, está firme na presença de Deus. Só está um pouquinho, nossa, eu estou cansado, porque eu acho que não vai mudar a situação. Não, vai mudar, vai mudar. Não desista, vai mudar. Agora, tem gente que não luta, não faz nada, não ora, não jejua, e vive cansado, desanimado. Não, está amarrado, em nome de Jesus. Mas se você conhece alguém que já está pensando, fala: ai, eu acho que minha casa não tem mais jeito, não. Seja como os 400 que foram com Davi. Dá força para essa pessoa. Abre um jejum por ela, ora por ela, faz uma campanha com ela. A igreja, nós somos um reino. Um ajuda o outro, um fortalece o outro. E aí, meus queridos, o que acontece? Quando eles voltam para o Ribeiro de Besor, Davi e os 400 trouxeram de volta tudo. O que aconteceu? Aconteceu uma coisa que acontece lá em Piracicaba. Aqui em Hortolândia, não. Porque vocês são tudo crente. Gente, quando chegaram no Ribeiro de Besor, alguns homens que foram lutar falaram assim, negócio seguinte: os 200 que ficaram lá descansando. Imagine, aguinha gelada batendo no pé, deitado na grama, descansando. Davi, os homens foram lá lutar por mim, trazer de volta minha mulher e meus filhos. Deus abençoe eles. Quando eles sabem que Davi está voltando com os homens, eles ficam felizes. Só que os que foram lutar não ficam tão felizes, não. Eles pensam assim: eu fui lá, tive que lutar, arriscar minha vida, e os bonitinhos ficam ali. Vamos fazer uma coisa? Pega a mulher e o filho, porque ela não quer mulher nem filho dos outros. Pode levar. Mas os despojos, eu não concordo de dividir com quem não lutou. Olha, gente, o que você faria nessas horas? Tem gente dando risada porque fala assim: eu concordo com eles. Eu acho que eu sou faca na caveira. Quem foi tem que ter o direito. Quem não foi, que chupe o dedo. Davi percebe ali que ia rolar uma briga, uma confusão. Ai, meu Deus, os que lutou, agora não quer dividir os despojos com quem não lutou, está achando que eles são folgados. Davi fala assim: seguinte, vai fazer isso não. Vai dividir tudo igual. Todo mundo tem direito. Quem lutou e quem ficou cuidando da bagagem. Davi é esperto, né, gente? É um homem segundo o coração de Deus, muito inteligente, né? Quem ficar guardando bagagem, coisa nenhuma, eles ficaram descansando, porque eles estavam cansados. Davi, para evitar o conflito, acabou de dar uma função para eles. Eles ficaram aqui cuidando da bagagem. Está lá no texto, viu? Eu não estou lendo por conta do tempo. Depois você lê, 1 Samuel capítulo 30. E é assim que nós temos que ser na casa de Deus, sabia? Porque às vezes a gente fala: eu que chego mais cedo, que passo o pano, que limpo o banheiro, que essa irmã chega, agora quer ir lá subir no altar, pôr aguinha para o pastor. Fácil pôr aguinha para o pastor no altar. Vai chegar mais cedo para passar pano, aqui ninguém quer. Nossa! Ai, Jesus! Ó, aos diretores do diaconato que estão aqui, receba a unção de sabedoria de Davi, para evitar esses mimimi. Que o Senhor te ajude, diretores, a falar assim: gente, todo mundo trabalha, vai dar tudo certo para todo mundo, e manter a paz.
Que você receba essa unção e sabedoria de Davi lá na sua casa, lá no seu trabalho, para você ser aquela pessoa, né, que não taca mais lenha na fogueira, mas aquela pessoa que ela consegue rapidamente lidar com o conflito. Olha o que Davi faz. Não, gente, eles ficaram cuidando da bagagem. E aí deu tudo certo, dividiram tudo certinho. E aí nós vamos tirar agora aqui, rapidamente, estou encerrando, 3 lições com essa atitude de Davi. Primeira lição que a gente precisa entender. Todos no reino têm seu valor. Todos no reino têm o seu valor. Sabe o que Davi falou? Gente, nós não ganhamos a batalha porque nós somos bons. A vitória veio do Senhor. Nós só saímos como vitoriosos porque o Senhor estava conosco. Assim é na igreja. Todos no reino de Deus têm o seu valor, mas a vitória é do Senhor. É o Senhor que nos capacita. Ninguém é melhor do que ninguém. Davi estabeleceu o princípio que todo mundo receberia igual. E o que isso significa para o diaconato? Que nós devemos servir por amor e não por reconhecimento pessoal. Nós devemos servir por amor e com amor. Quando eu era criança, eu sempre frequentei a igreja quadrangular. Tinha uma diaconisa, gente. A pastora Lourdes que fala, né? Que tem diaconisa que é diaboniza, na verdade, né? Se é diácono ou é diabo? Gente, aquela mulher... Eu era uma criança que ficava no culto. E às vezes fazia um trilelezinho pequenininho. Ela olhava para mim e ela falava assim: se você não ficar quieto, eu vou pôr você para orar, hein? Se você não ficar quieto, eu vou pôr você para orar. Eu acho que eu orei tanto, por isso que hoje eu prego, viu, gente? Mas eu olhava para aquela mulher, eu tinha medo dela. Tudo bem que criança a gente tem que puxar um pouquinho ali para manter a ordem do culto, tá certo. Mas tem diácono que tem cara azeda, que se acha o melhor da igreja. Tem diácono que se acha melhor que o pastor. Tem diácono que dá ordem pro pastor. Pastor, não para o carro aí, pastor. Pastor, não é a vaga do senhor, pastor. Todos no reino têm o seu lugar e têm o seu valor. O diácono não pode se achar melhor do que o professor da escolinha. O diácono não pode ter rixa com o pessoal da mídia, que tem hora que eles atrapalham, eu sei. Ou você quer pôr o copo, eles entram na frente para tirar foto. Brincadeira, eu amo o pessoal da mídia, viu, gente? Tire foto aqui. Mas não pode. Todo mundo no reino tem o seu lugar, tem o seu valor. E todos cooperam um com o outro e trabalham juntos para o crescimento do reino de Deus. Esses homens estavam assim: não, nós somos mais importantes. Nós que fomos lutar, eles ficaram aí parados, estacionados no Ribeiro de Besor. Não, eles não têm direito a nada. Davi falou assim: tem direito sim, porque todo mundo aqui nesse lugar tem o seu valor. Todo mundo trabalhou, todo mundo tem uma função importante, todo mundo vai ganhar. E assim é no reino de Deus, quando você serve por amor e não buscando reconhecimento pessoal, nem se achando melhor do que os outros. Todo mundo recebe a recompensa que Deus tem preparado para cada um. A palavra de Deus diz, aleluia: não se considerem melhores do que realmente são. A Bíblia de Deus nos ensina a importância da humildade. Amém, gente? Segundo princípio que nós aprendemos com a atitude de Davi: é nosso dever trabalhar pela unidade da igreja. Isso muitas vezes significa colocar a união acima dos nossos interesses pessoais. Porque às vezes, nós como os diáconos, esquecemos um pouquinho do reino, da igreja, que o nosso dever é manter a união, e a gente fica pensando primeiro em nós. Muitas vezes a gente precisa ser lembrado da importância de deixar o egoísmo de lado, de trabalhar pela unidade da igreja. Olha, aqueles que lutaram queriam excluir os que não lutaram. Só que Davi impediu isso fazendo o quê? Buscando a paz. A nossa função como líderes, como diácono, como diaconisa, é prezar pela união da igreja. É prezar pela paz na igreja. Meus queridos, se tem alguém que chega para você e começa a vir com um papinho que não concorda com isso, que não concorda com aquilo, você não tem que dar razão, você não tem nem que emprestar o seu ouvido.
Sabe por quê? A fofoca, ela nasce na boca do tolo, mas morre no ouvido do sábio. Quem é sábio não dá ouvido para fofoca. E você tem que prezar pela união da sua igreja. Se alguém me fala, não concordei com aquilo que o pastor falou, eu não concordei, você não tem que concordar com nada. Você vira para o irmão com muito amor e fala assim: irmão, vamos olhar por outra ótica. Depois a gente vê, depois a gente tenta entender, mas enquanto isso vamos trabalhar. Vai fazer um evento na igreja numa data que você não concordou. Está fazendo muita reunião, não. Está fazendo muito evento, não. Está fazendo muito congresso, não. Eu não aguento. Vai lá, irmão, trabalha. É o reino de Deus. A igreja tem que estar unida. Se alguém vem falar algum buchichinho para você de outro ministério, não faz isso não. Seja como Davi. Está todo mundo trabalhando, todo mundo vai ter a sua recompensa. Amém? Terceiro e último princípio que nós aprendemos aqui. Servir com generosidade. O versículo 27. Davi faz assim, os presentes foram enviados ao povo das seguintes cidades. Versículo 26. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos despojos aos líderes de Judá, que eram seus amigos. Davi chegou, devolveu as mulheres e os filhos para todo mundo, repartiu lá os despojos igual para igual, e Davi falou assim: não, e tem coisa aqui ainda, gente, que não vai ficar só com nós não. Nós vamos mandar para os nossos amigos das cidades que nós passamos. Davi demonstra aqui o princípio da generosidade. E nós, como diáconos, diaconisas, como líderes, nós temos que ter esse princípio aplicado na nossa vida. A generosidade. Olha só, Davi não ficou com os despojos só para ele e para o seu grupo. Davi compartilhou a bênção com outras cidades. Um diácono tem que ser alguém generoso. O diácono tem que ser modelo de generosidade. Sabe o que eu quero dizer? Eu quero dizer que você tem que usar dos seus recursos para abençoar a obra de Deus. Diácono não pode ser pão duro. Diácono tem que ser dizimista e ofertante fiel. Diácono não pode ficar na porta da igreja fazendo rodinha, falando assim: nossa, não, mas o pastor fica abrindo oferta, não, nossa, mas não sei o quê. Gente, eu era de uma igreja, eu sempre fui quadrangular, e eu, muitos anos na minha infância, eu era de um bairro, que tinha um irmão lá, um líder, que ele fazia assim: viu, pastor, esse mês eu comprei folha de sulfite para a igreja, pode abater do meu dízimo. Viu, pastor, esse mês a igreja estava precisando de umas canetas lá, comprei umas caixas de caneta, abate do meu dízimo. Eu acho que ele achava que o dízimo era pagamento para ele. Eu não sei. O dízimo é a nossa obrigação com Deus. É obediência. Mas não se limite a isso. Faça mais pelo reino de Deus. Seja generoso. Davi falou assim: não vai ficar só para nós, não, a bênção. Vamos repartir com aqueles lugares que nós passamos, que foram bênção para nós. A bênção vai chegar na sua casa, mas não tem que ficar só na sua casa. Deus vai prosperar a sua vida financeira, mas não só para ficar ali. Deus quer que você use dos seus recursos para abençoar a casa de Deus. E quando eu falo de generosidade, não é apenas dinheiro, não. Mas é você também ser generoso, usando o seu dom para abençoar o reino de Deus. Porque a generosidade não é só sobre bens materiais, mas também é sobre você ser generoso com o seu tempo. Tem diácono que só quer ser escalado de domingo de manhã. Apanhou na escala do domingo de manhã. Se não for domingo de manhã, eu não venho. Não pode contar com ele numa quarta-feira. Não pode contar com ele num culto de oração. Não pode contar com ele num culto extra. Não vai além. Não vai além. Davi foi além. Davi falou assim: nós vamos ser abençoados e vamos abençoar as outras cidades. Tem diácono que não faz. Não, vai ter um evento extra numa outra igreja. Precisa de diácono. Não conta comigo, não vou. Só é escalado quando quer. Não pode. Temos que ser generosos para servir também. A irmãzinha lá não está conseguindo vir na igreja porque fez uma cirurgia. A irmãzinha, deixa o seu carro à disposição. Vai buscar, irmão, vai servir. Tem gente que chega no pastor só para falar assim: viu, pastor, o irmão fulano não está vindo mais na igreja. Por quê? Então porque fez uma cirurgia lá, não consegue. Irmão, vai lá buscar o irmão. O tempo que você perde para ir lá falar com o pastor que o irmão não está vindo, você vai lá na casa do irmão e busca o irmão e traz. Seja generoso com a obra de Deus. Amém, meus queridos? Seja generoso, seja grato. Davi foi grato.
Davi falou assim, ó, passamos nessas cidades, vamos abençoá-las. Talvez hoje você está numa igreja e você está bem. Mas seja grato pela igreja que você já foi um dia. Não fica falando dos defeitos dela, não. Não fica criticando, não. Seja grato. Porque ainda que você saiu de lá por falhas, por defeitos, mas lá foi o lugar que Deus usou para salvar você. Amém. Eu convido você a fechar os seus olhos. Eu quero orar por você. O Espírito Santo está aqui, no nosso meio. E eu sei que Ele falou, que Ele tratou. E eu sei que Ele está pronto agora para renovar as suas forças, para te limpar, para te purificar. E Ele só começou a obra dEle aqui nessa noite, porque Ele vai completar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, depois de receber essa palavra no nosso coração, Pai. E eu sei, meu Deus, que existem pessoas que entraram aqui como Davi. Talvez, meu Deus, tão pressionadas pelos problemas da vida, meu Pai, que levou essa pessoa muitas vezes a tomar decisões sem consultar o Senhor. E ela entrou aqui, meu Deus, tendo que lidar com a consequência de uma escolha errada. Mas que ela possa se lembrar dessa noite, meu Pai, de buscar a direção do Senhor, de se fortalecer no Senhor e sair daqui, Pai, na certeza de que ela vai fazer escolhas mais assertivas, que ela vai passar a consultar o Senhor e o Senhor vai passar a guiar a vida dela. Meu Deus, eu sei em pessoas que entraram aqui, como aqueles 200 que ficaram no Ribeiro de Besós, pessoas que estão extremamente cansadas, que não conseguem mais reunir forças para continuar a jornada, mas que agora o Senhor alcance elas, meu Pai, trazendo o ânimo de volta, o vigor, a força, e que essa pessoa possa sair daqui, meu Pai, de pé espiritualmente, para continuar lutando, meu Pai, na certeza da vitória. Meu Pai, fortalece aqueles que estão como os 400, que não param no meio do caminho, não. Essa pessoa vai até o fim, ela é forte, ela é guerreira, ela é esforçada, ela não esmorece na fé, e que o Senhor continue dando força, que o Senhor continue dando estratégia, que o Senhor continue dando sabedoria, em nome de Jesus. Que essa pessoa sempre permaneça firme, meu Pai querido, liderando, meu Pai querido, trabalhando, servindo, meu Pai, na Tua presença, sendo aqueles, meu Pai, que estão sempre do lado do pastor, ajudando, meu Pai querido, indo atrás das almas perdidas, trazendo as pessoas de volta para a Tua presença. Meu Pai, que nós possamos aprender com essa palavra, que nós possamos servir com amor cada dia mais, que nós possamos, ó Deus, trabalhar no reino com afinco, prezar pela união da igreja, que possamos ser pessoas generosas, que possamos, ó Deus, dia após dia, continuar trabalhando com amor, servindo na certeza que aquele que um dia nos chamou, aquele que um dia nos escolheu, aquele que um dia nos separou e derramou unção sobre nós, está renovando essa unção agora, está renovando essa unção agora, e você sairá daqui fortalecido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém. Amém, glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Eu e meu marido fizemos um combinado. Eu falei assim, eu vou lá, eu mordo, você vem e você assopra. Então, se doeu aí, o mertiolate está chegando, viu, gente? Deus abençoe vocês. Obrigada por tudo. Glória a Deus, aleluia. Obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Vocês foram abençoados? Uma bênção, né, irmãos? Agora, irmãos, nós vamos orar, abençoar a vida da pastora Kika. Glória a Deus. A irmã vai estar entregando um mimo para você antes, tá bom, minha amada? Palavra abençoada, né, irmão? Não dá nem vontade de parar, né? Dá vontade de continuar. Mas tem mais, viu? Ó, daqui a pouco o pastor Fabrício vai subir. E tem mais, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Pastora Kika, um mimo para a senhora, tá bom, querida? A irmã vai estar te entregando aí. Glória a Deus.
Glória a Deus, aleluia. Agora eu gostaria que você estendesse sua mão aqui para frente, vamos estar orando. Pai querido, eu te agradeço, Pai, pela vida da pastora Kika, Pai, por esta palavra, Pai, que ela trouxe, uma palavra, Pai, que venha mesmo nos fortalecer, Pai amado, que nós possamos receber, Pai, sair daqui, Pai, com essa certeza que o Senhor luta por nós, que nós não estamos sozinhos, Pai. Eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade, por esse momento tão especial, por essa palavra que a pastora Kika trouxe, Pai, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Obrigada, Deus te abençoe. Amém, obrigada. Obrigada por tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Vamos continuar adorando o nome